Saudações a cada um de vocês e suas famílias que sintonizaram mais uma vez na nossa transmissão mensal de Primeiros Vislumbres, onde analisamos os eventos atuais à luz da Bíblia. E se alguma vez houve um tempo para entender os eventos atuais à luz da profecia bíblica, esse tempo é hoje, em 2025. Realmente 2025 não é um ano comum. Não creio que alguém que realmente entenda o que está acontecendo ao redor do mundo hoje duvidaria que tanta coisa esteja acontecendo profeticamente. A cada dia que passa, vemos mais e mais da escrita que está na parede. Na verdade, recentemente, como vocês já sabem, um dos últimos eventos que ocorreu foi uma operação militar do Sr. Trump e do governo que permitiu que bombardeiros B-2 furtivos descarregassem em uma operação chamada Operação Martelo da Meia-Noite. E 3 pontos nucleares ou fortalezas iranianas foram atacadas e bombas foram lançadas. E vocês devem entender que aqueles bombardeiros B-2, aqueles bombardeiros furtivos, custam mais de 2 bilhões de dólares. Uma das bombas que foi descarregada e explodiu custou mais de 500 milhões de dólares. Esta foi uma operação gigantesca, profética por natureza. E agora o mundo está se perguntando, isso poderia levar à Terceira Guerra Mundial? Veremos que isso é profético por natureza. Vamos ver que a escrita está na parede e que se alguma vez houve um momento para correr para Jesus e colocar nossas famílias em ordem, o momento é agora. Devemos estudar como nunca estudamos antes. Agora, quero dedicar um momento antes de nos aprofundarmos em nosso estudo de hoje para falar sobre o fato de que 2025 não é um ano comum. Eu quero que vocês olhem para esta declaração. Primeiro, vamos notar que a inspiração diz, no volume 9, página 11, enquanto você olha na tela, ela diz que as agências do mal estão combinando suas forças e se consolidando. Elas estão se fortalecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo. E o profeta diz, vocês sabem que os acontecimentos finais serão rápidos. Agora, meus irmãos e irmãs, me escutem com muita atenção. Não nos resta mais muito tempo em 2025. Realmente, 2025 não é um ano comum. Ninguém com inteligência pode negar o fato de que o que vemos acontecendo hoje, politicamente, economicamente, socialmente, militarmente, tudo o que está acontecendo é um sinal de que Jesus está prestes a voltar. Na verdade, observem o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, começando no verso 37. Vamos ler isso juntos. E diz, por um pouco de tempo ainda, não por muito tempo. A Bíblia diz, ainda um pouco de tempo e aquele que há de vir virá e não tardará. A Bíblia diz que a vinda do Senhor não está longe. Isso vai acontecer e vai acontecer muito rápido. Não vai demorar, mas não precisamos nos preocupar com a vinda de Jesus. Deus nos deu sinais claros. E de fato, vejam Mateus capítulo 24. Vamos abrir em Mateus capítulo 24. Por favor, escrevam essas notas agora, esses textos. Vocês devem tomar notas para nós mesmos e para que possamos aprender a captar os primeiros vislumbres da verdade e ser capazes de entendê-los para nos prepararmos e então compartilhá-los com os outros. Então, por favor, peguem suas Bíblias, canetas e papéis e escrevam estas notas. E no livro de Mateus, capítulo 24, notamos algo com muita atenção. Vimos em Hebreus 10 que a vinda do Senhor virá e não tardará. Mas Mateus capítulo 24 nos mostra que não precisamos adivinhar, que Deus nos deu sinais dos tempos. Em Mateus 24, observem o que a Bíblia diz, começando no versículo 3. Leremos isso juntos. A Bíblia diz, e estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Está falando sobre eventos futuros. E Jesus deu-lhes sinais para que soubessem onde estavam em relação à vinda de Cristo e do fim do mundo. Então Jesus lhes deu sinais para que soubessem onde estavam em relação à vinda de Cristo e do fim do mundo. Mas agora, meus irmãos e irmãs, vocês e eu nunca entenderemos os eventos atuais ou os eventos futuros, a menos que entendamos que todos esses eventos futuros
Meus irmãos e minhas irmãs são como um quebra-cabeça. Vejam, vemos peças diferentes hoje. O bombardeio que ocorreu no Irã foi uma peça. Quando falamos sobre o projeto 2025, essa é apenas mais uma peça do quebra-cabeças. Quando falamos sobre tarifas, políticas de imigração, condições econômicas, a iminente guerra civil, a lei dominical nacional, o Papa Leão e seu nome e tudo isso são apenas peças do quebra-cabeça. Tudo isso é apenas uma pequena parte que nos mostra um lugar de eventos futuros, mas nunca os entenderemos até que olhemos para o quadro geral. Agora, quero que observemos algumas coisas aqui em Mateus 24 que são muito interessantes. Em Mateus 24, verso 3, depois de terem questionado sobre os sinais da vinda de Cristo e do fim do mundo, Jesus deu-lhes sinais, e o versículo 6 nos conta um dos sinais, depois de lidar com o engano. O verso 6 diz, e vocês ouvirão, qual é a próxima palavra? Guerras, e o que mais? E diz, rumores de guerras. E então diz, cuidado para que não vos perturbeis. Agora, meus irmãos e irmãs, às vezes deixamos passar algo na profecia. Quero ler uma declaração do livro Evangelismo, página 196 na sua tela. E diz, os ministros devem apresentar a palavra segura da profecia como fundamento da fé dos adventistas do sétimo dia. Que os ministros apresentem a palavra segura da profecia como fundamento da fé dos adventistas do sétimo dia. As profecias de Daniel e Apocalipse devem ser cuidadosamente estudadas e, em conexão com elas, as palavras, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que estamos estudando isso. Mas agora observem a próxima declaração sobre esta mesma citação. Página 196 do livro Evangelismo, no parágrafo 3, diz: o capítulo 24 de Mateus, qual capítulo? O capítulo 24 de Mateus me foi apresentado repetidamente como algo que deve ser levado à atenção de todos. É por isso que o profeta diz que Mateus 24, no estudo das profecias ordenadas, a revelação de Daniel deve ser estudadas repetidas vezes, e cada vez que olho para isso, vejo uma verdade maior. Diz que, continuando nas profecias, que nossos ministros e mestres expliquem essas profecias àqueles a quem eles instruem, que deixem de fora de seus discursos assuntos de menor importância e apresentem as verdades que decidirão o destino das almas. Portanto, Mateus 24 é visto como algo que devemos ler, não de vez em quando, mas repetidamente e repetidamente. Agora, observem Mateus 24. Por um momento, o versículo 6 diz, e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Agora, de que tipo de guerras isso está falando? Você e eu sabemos que guerras acontecem desde a época em que Cristo falou sobre isso, perto de 31 depois de Cristo. Na época em que Cristo falou isso, em 31, havia guerras acontecendo. Como isso pode ser um sinal do fim? Não se trata apenas de uma guerra local, não é disso que se trata. Você se lembra no versículo 3 que o contexto é: qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Não apenas a destruição de Jerusalém, não apenas o fim da nação de Israel ou de Jerusalém, mas está falando sobre o fim do mundo. Então, os sinais têm que ser sinais que relacionem com o mundo e tenham proporções globais. Então, quando a Bíblia diz em Mateus capítulo 24 que um dos sinais que nos levarão ao fim do mundo e à vinda de Cristo, que haverá guerras e rumores de guerras, para que seja um sinal do fim, não seria uma guerra local ou uma guerra nacional. Terá que ser uma guerra mundial para ser um sinal do fim do mundo. E então, meus irmãos e irmãs, observem que a Bíblia não diz guerra, diz que haverá guerras e rumores de guerras. Isso significa que teria que haver mais de uma guerra mundial. Agora, meus irmãos e irmãs, qual é o menor número de guerras que vocês poderiam ter e ainda dizer guerras?
teriam que ser duas. Então a profecia bíblica está nos dizendo que antes do fim do mundo e da segunda vinda de Cristo, teríamos que ver pelo menos duas guerras mundiais. Agora, a Bíblia não nos dá as datas, ela nos mostra os eventos aqui. Agora, se formos à história, podemos encontrar as datas. A Primeira Guerra Mundial ocorreu entre 1914 e terminou em 1919. Nós não veríamos a vinda de Cristo até depois disso, depois das guerras mundiais. Mas quando foi a Segunda Guerra Mundial? Isso não ocorreu até 1939 e terminou em 1945. E então a Bíblia diz que um dos sinais que levariam ao fim do mundo seriam guerras, e o menor número delas seria duas. Portanto, não deveríamos esperar a vinda de Cristo até que tivéssemos visto pelo menos duas guerras mundiais. Isso abrange toda a história humana, desde a época de Cristo até o ano de 1945. Foi depois de 1945, foi depois de 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, que veríamos que agora estamos em Mateus 24, verso 6. E a Bíblia diz: e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Cuidado, não se assustem. Por quê? Jesus, porque todas essas coisas devem acontecer, mas observem que o fim ainda não chegou. Então, em 1945, deveríamos saber que o fim ainda não havia chegado. Era apenas duas. Então, vemos rumores de guerras. Vocês sabiam que mesmo agora o bombardeio do Irã ainda se encaixa nessa profecia? Porque agora ouvimos falar de um rumor de uma terceira guerra mundial, na qual podemos ser arrastados. Isso é profético. Está acontecendo ao nosso redor. Agora, irmãos e irmãs, a Bíblia continua dizendo o que vai acontecer depois disso. Versículo 7. Pois nação se levantará contra nação e reino contra reino. E continua dizendo que haverá fomes. Mas lembrem-se que não haverá fomes locais, mas fomes mundiais. E então diz pestilências e terremotos em diversos lugares. Agora, meus irmãos e irmãs, pestilências. O que significa pestilência? Pestilência significa doença. Vocês sabiam disso? Então a Bíblia está nos dizendo que veremos uma pestilência, mas não pode ser uma pestilência local. Deve ser uma pestilência de proporções mundiais. Agora, meus irmãos e irmãs, quando chamamos, o que chamamos de pestilências ou doenças, quando é local, chamamos de epidemia, uma epidemia. A palavra epidemia vem de duas palavras. Epidemia, epi significa sobre, demic significa pessoas, demic, pessoas, então sobre o povo. Uma doença sobre as pessoas, e isso é local, mas se alguma vez houve uma doença que não era local, mas que era mundial em escopo e proporções, você não a chama de epidemia. Agora ela passa a ser chamada de pandemia. Demic, novamente, pessoas. E pan significa todos, tudo. Então, uma pandemia é uma doença que afeta todas as pessoas ao redor do mundo, ou seja, uma doença mundial. Então a Bíblia está me dizendo que depois de duas guerras mundiais, o que eu deveria ver é uma pandemia. Agora, algumas pessoas perguntaram, nós vimos um desses? E a maioria das pessoas apontou para a gripe espanhola para dizer, bem, sempre tivemos isso. A gripe espanhola foi uma pandemia, mas vocês se lembram que a gripe espanhola ocorreu em 1918, durante a Primeira Guerra Mundial. Este não foi um sinal profético. Por quê? Porque antes disso, a Bíblia diz que haverá guerras, no plural, e duas guerras mundiais. E então devemos esperar pela pandemia ou esta pestilência. Então, meus irmãos e irmãs, isso me diz que devo tomar cuidado com uma pandemia mundial depois de 1945. E vocês sabiam que só há um que se encaixa no sinal bíblico, e como vocês já sabem, foi a Covid-19, que ocorreu em 2020. Esse foi o começo, no sentido especial do fim. E estamos aqui agora, estamos há 5 anos disso. Mas agora, meus irmãos e irmãs, a razão pela qual isso é ainda mais sério é porque a Bíblia não diz pestilência.
Ela diz pestilências, o que significa que haverá mais de uma pandemia mundial. Então, 2019, ou melhor, 2020, a Covid-19 foi apenas o começo. Agora, meus irmãos e irmãs, isso significa que devemos ver uma pandemia pior chegando. Na verdade, vocês sabem que no livro O Grande Conflito, páginas 589 e 590, está escrito que veremos pestilências se tornarem mais e mais frequentes e desastrosas. Milhares perdendo suas vidas, milhões, irmãos e irmãs. Vocês sabiam que eles disseram, que os especialistas disseram que alguns de vocês devem ter me visto mostrar os artigos, onde os especialistas disseram que acreditam que a próxima pandemia matará mais de 1 bilhão de pessoas. Agora, meus irmãos e irmãs, vocês devem entender que existe algo chamado bilhão dourado, no qual há um plano para eliminar bilhões de pessoas. E a Bíblia nos diz que muitas dessas coisas acontecerão como cumprimento da profecia bíblica. Não estamos prontos para isso. É por isso que Deus nos deu uma obra médico-missionária e uma reforma de saúde. Devemos levar a sério as mensagens que Deus nos deu, porque as vacinas ou as várias coisas que estão acontecendo não são irmãos e irmãs que vão conseguir lidar com tudo isso. Deus nos deu um plano melhor. E você e eu devemos entender por nós mesmos o que assim diz a Escritura. Mas agora, irmãos e irmãs, todas essas são apenas peças do quebra-cabeça. Queremos ser capazes de entender tudo. E agora, adivinhem o quê? Outra cepa do vírus está se preparando para dominar o mundo. Muitos estão começando a ver uma vertente que agora nos atingiu e que veio de diferentes países novamente. E eles estão se perguntando o que poderia ser. Agora, esta pode não ser a única, mas vou lhes dizer isso, que esta doença está chegando, uma pandemia pior do que vimos em 2020, e Deus está tentando nos preparar para isso. Mas não há como entendermos completamente como todas essas peças vão se encaixar, a menos que entendamos o panorama geral. Precisamos recuar e lembrar que, para entender os eventos atuais à luz da profecia bíblica, precisamos entender que tudo isso é como um quebra-cabeça. Como o quê? Um quebra-cabeça. Agora, se vocês olharem para a tela, verão que falamos sobre esse vírus. Vocês veem os artigos falando sobre a Terceira Guerra Mundial e rumores sobre a Terceira Guerra Mundial. Vocês veem todas essas pequenas peças do quebra-cabeça, mas queremos entender os sinais de como tudo isso se encaixa. Agora vocês veem na tela este quebra-cabeça. Agora lembre-se de que falamos sobre isso. E faremos referência a isso de tempos em tempos para que possamos entender. Entender a Bíblia e os eventos futuros é como um quebra-cabeça, como o que vocês veem na tela. Agora, o que você faz para realmente montar um quebra-cabeça? Lembrem-se de que primeiro você joga fora todas as peças e nós jogamos fora algumas delas. Agora, meus irmãos e irmãs, mas depois que vocês se desfizerem dos pedaços, há 3 coisas que precisam ser entendidas. Vocês se lembram da primeira coisa? A primeira coisa que você verá na tela, número 1. A primeira coisa que devemos ver é a imagem. Vocês já viram pessoas montando quebra-cabeças, e para entender o que você está montando, você tem que ver a imagem, senão você vai ficar confuso. Então você olha para a imagem e sabe o que está procurando no quebra-cabeça. Esse é o número 1. Vocês precisam ver a imagem. Número 2, a próxima coisa que você faz quando vê a imagem, quando você pega as peças e começa a tentar montá-las, qual é a próxima coisa que você faz? Aqueles que montam quebra-cabeças sabem que a próxima coisa a fazer não é tentar montar a parte interna. Você nunca vai conseguir dessa forma, mas você começa a juntar as arestas, as bordas, e ao unir essas bordas juntas, você cria os limites, e então você começa a conectar essas peças, e então, depois de unir as bordas dos limites, então você consegue ver o número 3, que é o interior, e ao montar o interior, é aí que você junta os detalhes essenciais.
Na verdade, é aí que entram os bombardeios no Irã, ou os terroristas, ou o Papa, ou esses outros eventos. Essas peças entram quando você começa a montar o interior, mas você nunca entenderá isso até que primeiro definamos as bordas. E então começamos a estudar isso. Da última vez que estivemos juntos, nos primeiros vislumbres, começamos a olhar para isso. Agora vocês se lembram que a primeira coisa é a imagem. Voltarei a esse ponto. Mas a próxima coisa são as bordas. E começamos a falar sobre as bordas da última vez que estudamos juntos. Em Jeremias capítulo 5, notamos repetidamente do espírito de profecia, vimos várias citações, onde o profeta diz, há um limite, há um limite, há um limite, além do qual o homem não pode prosseguir pecando. E a razão pela qual dedicamos tempo para destacar isso é porque já aqueles, alguns bem-intencionados, outros não, que foram confundidos pelo diabo, fazendo-os realmente pensar que o mundo poderá durar para sempre. Mas, meus irmãos e irmãs, no momento em que o pecado entrou no mundo, o mundo não pode durar para sempre. Quando Deus criou o homem, como estudamos da última vez, Deus deu ao homem o que poderia ser chamado de imortalidade. Em outras palavras, enquanto ele fosse fiel a Deus, ele poderia comer da árvore da vida e viver para sempre. A Bíblia nos diz isso em Gênesis capítulo 3. Mas quando o homem pecou, essa imortalidade condicional foi perdida. E o pecado não é o salário da sua vida eterna. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, verso 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ora, a morte não é o começo de uma vida, a morte é a imagem da vida ou o limite de uma vida. Então, quando o pecado entrou no mundo, foi estabelecido um limite para o tempo que a humanidade ou o mundo poderiam existir. Agora, meus irmãos e irmãs, é por isso que o profeta diz que há um limite além do qual o homem não pode continuar pecando. É o que diz a referência. Vemos isso repetidamente. Há um limite. Então, pensar que o mundo poderá durar para sempre, que Deus poderia vir daqui a 10 mil anos ou daqui a 100 mil anos, quando estivermos prontos, é um mal entendido da Bíblia e do espírito de profecia. Na verdade, seja lá o que o profeta diga, a Bíblia diz em Jeremias 5, vocês se lembram que notamos a partir do verso 22, olhando para a natureza, que declara a glória de Deus, o caráter de Deus. Verso 22, a Bíblia diz, não me temais, diz o Senhor, não tremereis diante de minha presença, que estabeleci o quê? Que estabeleci a areia, para o quê? Todos juntos, um limite. Todos escutem isso, certifiquem-se de circular essa palavra, o limite do mar, por um decreto perpétuo de que ele não pode ultrapassá-lo. Então, um limite é um lugar que você não pode ultrapassar, de acordo com a Bíblia. Não é o que eu digo, não estou inventando, isso é o que a Bíblia ensina. E se alguns não acreditam, isso tornará a fé em Deus sem efeito, Deus me livre. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Não me importa quem seja esse homem, se ele é um ministro ou apenas um descrente da palavra de Deus. Não me importa quem seja, creia apenas na palavra de Deus. É por isso que o primeiro brilho significa que não estou revelando o que penso, e sei, estou mostrando o que a Bíblia diz. Jeremias 5 diz que existe um limite para o mar, que é a areia. É um lugar que não pode ultrapassar, e embora as ondas tenham se agitado, o que diz em Jeremias 5:22? Diz, contudo não podem prevalecer. Eles podem tentar, mas não podem prevalecer. Embora rujam, eles não conseguem ultrapassar por cima dela. Então, Jeremias 5 mostra que um limite é um lugar por onde não se pode passar. Que mesmo que você tente, você não conseguirá prevalecer. Você não pode passar por cima disso. Então, meus irmãos e irmãs, se isso é verdade, não apenas na natureza, mas nas nações, sabemos então que isso significa que há um lugar por onde não podemos passar.
Bem, vocês se lembram da última vez que estudamos? Não vou voltar lá, mas em Atos 17, vimos que isso não só é verdade na natureza, mas que as nações têm limites. A Bíblia diz em Atos, capítulo 17, verso 26, que há limites de tempo para cada nação deste mundo e para o próprio mundo. Em Atos 17, 26, vimos isso nas lições objetivas de Cristo, página 177, onde o profeta usou essas mesmas palavras de Atos 17 e provou isso no contexto correto. Então, meus irmãos e irmãs, o mundo tem um limite que não podemos passar. É por isso que a Bíblia disse em Jó capítulo 14, em Jó 14 no verso 5, vejam o que ela diz, e diz: visto que os seus dias estão determinados, o número de seus meses está contigo, e tu determinaste os limites. E observe novamente o limite, que ele não pode ultrapassar. Isso não está falando de uma fronteira geográfica. Areia é um limite geográfico, mas aqui em Jó 14:5, observem no versículo 5, a primeira parte diz: vendo seus dias, dias não são geografia, isso é tempo, que são determinados. O número de seus meses, meses não são geografia, isso é tempo, está contigo. Tu lhe puseste limites que ele não pode ultrapassar. Não se trata de uma fronteira geográfica, mas de uma fronteira temporal. E em Atos 17:26 fala de um tempo determinado, um tempo antes determinado que não podemos passar. E assim fica claro nas Escrituras e em muitos textos, que nos mostram que o mundo depois do pecado tem um limite de tempo. Mas da última vez não entramos em tantos detalhes sobre qual seria esse limite de tempo. Agora, meus irmãos e irmãs, se vocês querem saber qual é o limite de tempo, tudo o que vocês precisam fazer é consultar as Escrituras. Deem uma olhada no Salmo 77 por um momento. Vamos para o Salmo 77 e vocês sabem o que o texto diz? Quero que vocês vejam com seus próprios olhos no Salmo 77. Vejam o que a Bíblia diz: onde eu iria para encontrar o limite de tempo para o mundo, ou o tempo limite para o plano da redenção. A Bíblia diz no Salmo 77, no versículo 13, o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é um Deus tão grande como nosso Deus? Então, se quisermos descobrir a maneira de Deus fazer qualquer coisa, se quisermos descobrir o limite de Deus, temos que entrar no santuário. De fato, vejam o Salmo 73. No Salmo 73, retrocedendo apenas alguns versículos, escrevam isso em suas anotações. Salmo 73, verso 16. Vejam o que o salmista diz no versículo 16. Quando pensei em conhecer isso, foi doloroso demais para mim. Versículo 17. Mas não para sempre. Até o quê? Até que eu fui ao santuário de Deus, então eu entendi. Então, o lugar para entender qualquer coisa, seja sobre dieta, vestimenta, música ou adoração, ou família, ou o que fazer, ou como viver, é no santuário. O lugar para entender o limite de tempo é no santuário. E assim, a Bíblia diz, até que eu entrei no santuário de Deus, então entendi seu fim. Então, se quisermos entender o fim dos pecadores ou o fim do pecado, temos que entrar no santuário e entenderemos. Agora, meus irmãos e irmãs, é por isso que vocês se lembram que dissemos de um quebra-cabeça e a compreensão dos eventos vindouros. Havia 3 coisas. Qual era a primeira? A imagem. A segunda, as bordas ou os limites. A terceira, os detalhes. É por isso que primeiro devemos ver a imagem. E qual é a imagem? Você vai ver na sua tela. A imagem não é agora um edifício ou uma bela casa. A imagem na sua tela, você vê agora é o santuário. Há 3 lugares: o pátio externo, o lugar santo e o lugar santíssimo. Esse santuário nos mostra toda a história da humanidade, o plano do mundo inteiro, do começo até o fim, de Gênesis a Apocalipse. É por isso que o profeta disse no livro Educação, página 125, indo para a página 126. É por isso que o profeta disse que o tema central da Bíblia, o tema sobre o qual todos os outros em todos os livros se agrupam, é o plano da redenção, a restauração da imagem na alma humana, da imagem de Deus, desde a primeira sugestão de esperança, que é Gênesis 3:15. E o pecado é pronunciado no Éden até a última promessa gloriosa da revelação, Apocalipse 22, verso 4.
Eles verão o seu rosto e o seu nome estará nas suas testas. A inspiração diz, o propósito de cada livro e de cada passagem da Bíblia é o desdobramento dessa coisa maravilhosa, falando sobre o plano da redenção. Aquele que compreende esse pensamento tem diante de si um campo infinito para estudo. Ele não terá a chave. O profeta diz que tem a chave, que lhe abrirá todo o tesouro das palavras de Deus. Em outras palavras, a Bíblia ficará trancada para nós, a menos que entendamos o plano de redenção. De Gênesis a Apocalipse, se eu não entendo algo, o que preciso fazer para desvendá-lo é vê-lo à luz do plano da redenção. Cada versículo, cada citação, cada verdade, de Gênesis a Apocalipse. É por isso que precisamos entender o plano da redenção. Bom, onde eu devo ir para entender o plano da redenção? Onde está o teu caminho, ó Deus? No santuário. O Salmo 77, no verso 13, versículo 15, nos diz que Ele vai nos redimir. Está falando sobre o caminho no plano de redenção dentro do santuário. Agora me escutem. O tempo não nos permitirá, nesses pequenos primeiros vislumbres, entrar em detalhes sobre o que o santuário ensina sobre o tempo. Vou apenas mencionar isso aqui. Vocês sabiam que, assim como está na sua tela, a história da redenção tem 7.000 anos de história? Alguém diz como? O quê? 7.000 anos? 7.000 anos. E eu não estou perguntando, estou lhe contando um fato. Um fato inspirado de que há 7.000 anos que Deus reservou no plano da redenção. Como posso saber? O teu caminho, ó Deus, é no santuário. Agora, não tenho tempo para entrar em detalhes. Agora, meus irmãos e irmãs, vocês entram no santuário e vocês veem ciclos de 7. O número 7, toda a Bíblia é construída sobre o número 7. De Gênesis 1, nos primeiros 7 dias da criação. E a propósito, porque Deus deu 7 dias para a criação? Ele poderia ter criado uma semana de 10 dias, mas não fez isso. E foi porque ele estava destacando algo sobre o homem e Deus, mostrando algo sobre o tempo que tem a ver com 7. Vocês descobrirão que é algo chamado de a grande semana do tempo. A cada 7 eventos, costumava-se entender isso na Bíblia, mas desenvolvemos amnésia espiritual e esquecemos a mensagem que Deus nos deu. Vou mostrar uma citação que está no livro O Grande Conflito, páginas 669 e 670, no capítulo A Desolação da Terra. O profeta diz o seguinte: por 6.000 anos, a obra de rebelião de Satanás tem feito a terra tremer. Ele fez do mundo um deserto e destruiu suas cidades, e ele não abriu a casa dos seus presos. Agora observem, quanto tempo? Por 6.000 anos sua prisão recebeu o povo de Deus. Por quanto tempo? Observem a citação novamente, e novamente ela se refere a esses 6.000 anos. E ele os teria mantido cativos para sempre, mas então diz que, ao final de 6.000 anos, Cristo quebrou suas amarras e libertou os prisioneiros. Então, de alguma forma, ao final de 6.000 anos, aqueles que estão na prisão das sepulturas serão ressuscitados. Você e eu sabemos que evento é esse? Esse evento ocorre na segunda vinda de Cristo, quando o próprio Senhor descerá do céu, com um brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e a prisão da sepultura será desfeita. Mas agora, irmãos e irmãs, quero que vocês entendam que após o período de 6.000 anos, após esta libertação no grande conflito, nas próximas páginas 659 e 660, após ler os 6.000 anos, na próxima citação no contexto, conforme vocês leiam o parágrafo, conforme vocês descem, diz o seguinte: por 1.000 anos, Satanás vagará de um lado para o outro na terra desolada para contemplar os resultados de sua rebelião contra a lei de Deus. Agora, meus irmãos e irmãs, e ela continua, se vocês somarem 6.000 anos, mais 1.000 anos, e juntamos os dois, o que vocês obtêm? 7.000 anos. Então vocês veem que o profeta está confirmando o que já dissemos nas Escrituras, que o plano da redenção tem um limite de 7.000 anos.
Então, meus irmãos e irmãs, onde serão gastos esses últimos 1000 anos para o povo de Deus, quando o diabo estiver nessa terra desolada? A Bíblia nos diz, de fato, vamos para Apocalipse capítulo 20. Em Apocalipse capítulo 20 há muitos textos, mas estou apenas olhando para este, pois chegamos ao cerne do nosso estudo, agora nos primeiros vislumbres. Bem, vamos começar no versículo 1. O verso 1 diz: E vi outro anjo descer do céu, um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Esse anjo era o arcanjo. O versículo 2 diz: E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por quanto tempo? Por 1000 anos. Agora, meus irmãos e irmãs, a Bíblia diz que Satanás ou o diabo ficou preso por 1000 anos. Pergunta: estes são os primeiros 1000 anos da história humana ou os últimos 1000 anos da história humana? Sabemos que são os últimos. Como sabemos? Porque a Bíblia diz, no versículo 6, Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem poder, mas eles reinarão. E diz, mas serão sacerdotes, desculpem-me, de Deus e de Cristo, e reinarão com ele até quando? Por 1000 anos. Então, quando a ressurreição ocorrer na segunda vinda de Cristo, o povo de Deus será ressuscitado, levado para o céu, e então reinarão com Cristo por 1000 anos. Mas o que acontece no final desse período de 1000 anos?